aí, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as minhas últimas leituras. Março foi um mês muito legal porque eu li 13 livros. Nossa, fazia muito tempo, gente, que eu não lia tanta coisa assim. E hoje eu vim então falar a respeito de alguns deles. Eu não vou falar de todos porque já saiu resenha lá no Instagram, também já saiu a resenha de alguns aqui no canal, tá? Eu vou falar mais sucintamente sobre alguns deles que eu achei mais interessantes para que vocês possam conhecer e vocês saberem um pouco mais sobre a minha opinião. Tem romance dark, muita comédia romântica, new adult com drama. Basicamente li de tudo um pouco, então tem para todos os gostos, tá? Os livros estarão linkados aqui na descrição. Se vocês tiverem interesse em comprar algum ou ler algum, por favor, clique no link, assim vocês me ajudam bastante. Já deixa aí o seu like se você gosta desse tipo de vídeo com resumo do mês e se inscreve aí no canal para que a gente possa crescer cada vez mais. Bora lá começar então esse vídeo. Como eu falei com vocês, eu li muitos livros e eu vou começar então pelo último menos recente, tá? Então vou na ordem do cronológica mesmo. Vamos começar então com Um Pouco Atrevido, da R.S.S. Grey. Eu nunca tinha lido nenhum livro dessa autora, inclusive Menina Má, que é uma outra leitura que eu quero muito fazer, está no meu Kindle, mas eu ainda não tinha lido. E eu tenho algumas amigas que sempre recomendam essa autora porque ela é uma autora muito boa pra comédia romântica. E aí eu recebi o e-book da Book Editora antes, né, de ser lançado pra fazer a leitura pra vocês e comentar se vale ou não vale a pena. E digo pra vocês que sim, gente, vale muito a pena vocês conhecerem. Se você gosta muito de Friends to Lovers, história bem romântica, cenas quentes e incríveis, mas é aquele livro coringa, sabe? Aquele livro que não tem tantos plots assim, é uma história mais tranquila mesmo, assim, só pra você passar o final de semana, pra você ler uma coisa bem mais leve, eu acho que é uma boa indicação. Aqui nós vamos conhecer dois amigos, o Ian e a Samantha. Ambos são professores, se conheceram no primeiro dia de aula da escola onde eles iam trabalhar. Desde esse primeiro encontro, eles se tornaram inseparáveis, se tornaram aqueles amigos que a gente até acha que tem alguma coisa, mas em 3 anos de amizade, nada de fato aconteceu. Na verdade, por baixo dos panos, a Samantha gosta do Ian, o Ian gosta da Samantha, mas eles têm muito medo de declarar seus sentimentos porque eles não sabem como o outro vai reagir. E eles acreditam que talvez eles não tenham chance, que isso pode mudar completamente a amizade deles. Por isso eles preferem meio que ficar ali no conforto da amizade. Só que após o mal entendido que foi explicado, no caso, todo mundo acreditava que o Ian e a Sam eram um casal, e aí ela desmente pra todo mundo, fala que nunca aconteceu, eles nunca ficaram juntos. Começa-se meio que uma espécie de competição pra saber então quem é que vai ficar com eles. Isso porque eles são muito bonitos e sempre foram muito cobiçados pelos seus colegas de trabalho. O Ian pelo fato de ser um homem muito charmoso, né, super gentil, e a Sam também, né, por ser uma garota muito bonitinha, muito de gente boa, então ela realmente sempre chama a atenção de outras pessoas. Só que ninguém nunca chamou ninguém pra sair, justamente porque eles acreditavam que o Ian e a Samantha estavam juntos. Mas agora que todo esse mal entendido foi explicado, a Sam então começa a receber declarações, começa a receber, né, chamadas pra sair. É aí que o Ian começa a ficar um tanto desesperado, né? Isso porque agora que todo mundo sabe que a Samantha está solteira e que ele nunca teve nada com ela, ele fica com medo dela começar realmente a se abrir, né, pra relacionamentos e talvez ficar com outra pessoa que não seja ele. E ele percebe que esse é o momento ideal para que ele possa ser sincero com seus sentimentos e falar pra ela que ele gosta dela de verdade e que talvez, né, eles poderiam investir numa relação antes que algum outro cara consiga essa oportunidade. E a gente não vai acompanhar esse Friends to Lovers, né, caminhando aí para o Lovers, mas com alguns empecilhos no meio do caminho. Eu sinceramente gostei muito desse livro, achei ele extremamente divertido. Como eu falei, ele é um livro muito leve, não tem tantas surpresas, assim, é um livro realmente muito básico, muito clichê. É aquela fórmula simples pra dar certo e que realmente dá certo, porque é um livro assim que calha pra qualquer momento. Eu achei a escrita da R.S. Grey muito parecida com a escrita da Megan Quinn, então pra quem já leu um livro dessa outra autora e quer alguma coisa um pouco semelhante, parecida, aquelas cenas bem assim, com cara de comédia romântica mesmo, muitas cenas quentes de dar água na boca, eu acho que vai gostar muito da escrita dessa outra autora. Fica então essa recomendação, o livro já foi lançado, então ele já está disponível no Kindle Unlimited, e se vocês pegarem ele pra ler, eu quero saber o que vocês acharam. Outro livro que eu também recebi antecipadamente da Book Editora para fazer resenha para vocês foi Na Cama do Ryan, da Tijan. A Tijan é uma autora que eu tentei ler um outro livro dela, que é Inimigos também, que já tinha sido lançado aqui pela Book, mas infelizmente eu não curti tanto e eu acabei abandonando. E olha que eu tentei ler esse livro 2 vezes. Mas Na Cama do Ryan era um livro que eu tava realmente muito animada e ansiosa para saber mais sobre o que era, porque a sinopse em si não nos entrega muita coisa, tá? A gente vai meio que sem muita expectativa sobre o que vai encontrar. E eu achei essa leitura bem interessante, tá? E diferente do livro da R.S. Grey, esse daqui é muito mais pro lado
lado do young adult, dramático, aquela com as questões familiares, tá? E muitos temas sensíveis que a autora vai trabalhar aqui. Nessa história vamos conhecer a adolescente Mackenzie e a sua família, que acaba de se mudar do Arizona para outro estado por causa do emprego do pai. Mas não só essa mudança que a família da Mackenzie vai ter que enfrentar. Isso porque pouco tempo depois de eles chegarem ali naquela nova cidade, a irmã gêmea idêntica da Mackenzie acaba se suicidando. E é claro que isso é um grande baque para essa família, porque é uma coisa que ninguém estava esperando, tanto porque a Willow era a filha, a irmã perfeita, ela sempre se empenhava para ser a melhor em tudo. Ela tinha um espírito muito vivo, uma garota que realmente vivia intensamente, e todo mundo fica perdido sem saber o que aconteceu, o que a levou, o que a motivou a fazer isso. Será que tinha algum sinal que eles não tinham captado? Será que eles poderiam tê-la ajudado? E nisso então vamos acompanhar a Mackenzie, né, a irmã dessa garota aí, tentando se reencontrar. Ela basicamente perdeu, né, a sua outra metade, porque ela é uma gêmea idêntica. Então se olhar no espelho é como se reencontrar com a Willow, porque elas são iguais basicamente, apesar de ter personalidades completamente diferentes uma da outra. E ela se sente muito culpada. Ela acreditava que ela poderia estar no lugar da irmã dela. E o fato dos próprios pais também não olharem para ela, né, não meio que darem o apoio que ela necessita para tentar superar o que aconteceu, também faz com que ela acabe internalizando todos os sentimentos aí de culpa, de dor, de luto, né, de tristeza aí dentro dela. Só existe uma pessoa que a faz se sentir bem, que é justamente o Ryan. Quando eles descobriram que a Willow, né, tinha se suicidado, quando eles encontraram o corpo dela ali no banheiro, os pais da Mackenzie levaram ela e o seu irmão menor para casa de uns colegas de trabalho do pai. E é lá então que ela acaba conhecendo o Ryan. A Mackenzie, ela fica muito atordoada com o que aconteceu, porque foi ela, né, que encontrou a irmã dela, então ela ficou realmente muito chocada com o que ela estava vendo, com a situação ali, e ela acaba se perdendo na casa dessas pessoas que os pais a levaram, e ela acaba entrando sem querer no quarto do Ryan, e ela vai então, deita na cama dele e acaba dormindo. Só que ao contrário do que a gente imaginava, né, o Ryan, ele consegue trazer todo esse conforto que a Mackenzie tá precisando nesse momento. Isso também porque ele já tinha perdido uma pessoa muito importante para ele 2 anos atrás, e ele entende o que ela tá sentindo, né, a dor que ela tá passando. Então a partir desse momento eles acabam se tornando completamente inseparáveis, né, e a autora ela vai mostrar aí um pouco desse romance juvenil acontecendo à medida então que a personagem vai tentando se curar. Eu confesso pra vocês que até 50% dessa leitura eu tava sentindo que a personagem em si não tinha evoluído muito. Eu sei que a história é sobre luto, sobre dor, né, é uma coisa um pouco mais complicada, mais delicada, mas quando a gente tá lendo um livro de young adult, a gente sempre espera um amadurecimento, um crescimento. E eu sentia que a Mackenzie, na verdade, ela tava só internalizando todos os seus sentimentos, todas as suas dores. Ela não confrontava os pais, ela não queria falar sobre a morte da Willow, ela não se abria, sabe? Então eu sentia que ela tava só mascarando a dor, fazendo algumas coisas de adolescente, matando aula, ficando com Ryan, e não tava realmente evoluindo. E isso me incomodou, porque até então eu não conseguia sentir conexão com a protagonista. Mas tá, dos 60% até o final da história, eu acho que a autora ela conseguiu desenvolver muito bem, né, esse crescimento que eu tava sentindo falta na personagem. Até mesmo o relacionamento dela com o Ryan também é muito interessante, é muito bem desenvolvido e pautado em algumas outras questões também, a respeito desse apoio que ambos, né, dão um ao outro, até mesmo porque o Ryan, como eu falei, ele perdeu uma pessoa muito querida também há um tempo atrás, então ele também ainda tá ferido, né, com o que aconteceu, e querendo ou não, eles acabam meio que se usando um pouco de muleta emocional, né, pra tentar viver o dia a dia, pra tentar se erguer. Mas o que realmente me deu um estalo e fez esse livro de bom partir para muito bom foi o último capítulo. O último capítulo tem um plot twist, uma grande reviravolta, né, uma revelação, que entrega, assim, muitas respostas, sabe? Porque ao longo da história, como eu falei pra vocês, eu não tava me sentindo muito conectada com a protagonista, né? A Mackenzie, ela é interessante, mas ela tem aqueles problemas de adolescente, de não falar sobre o que tá acontecendo, e isso me incomoda um pouco. Só que no final, quando a gente chega nesse último, né, esse último capítulo, que a gente tem essa reviravolta, aí muita coisa começa a fazer sentido, sabe? Então, assim, é um livro que me surpreendeu bastante. A minha experiência com ele realmente foi, assim, meio morna, depois foi melhorando, foi gradual. Talvez porque a sinopse em si não entregue muito e também porque o primeiro capítulo da história é extremamente confuso. Eu não sei dizer se é porque a escrita da autora é desse jeito, se ela escreve de uma forma um pouco
confusa, se é porque ela estava narrando o ponto de vista da Mackenzie, né, de estar atordoada por ter acabado de pegar sua irmã ali naquela situação, talvez seja por isso também, ou se foi uma questão de tradução, tá? Mas esse primeiro capítulo, por ser tão confuso, me deixou com uma sensação esquisita ao longo da história, por isso que eu realmente não me senti muito conectada assim com a protagonista. Mas juro pra vocês que o último capítulo compensa demais, e eu no final eu gostei muito do livro, me surpreendi, chorei, achei dramático, mas é uma história que vai aquecer sim o nosso coração. Então se você gosta de Young Adult bem voltado pra essa vibe um pouco mais pesada, de temas delicados, sensíveis, eu acho que você vai gostar muito, mas já deixo claro ali, né, que tem gatilhos porque os temas são suicídio, depressão, então é importante que vocês leiam as notas da autora antes de vocês iniciarem essa leitura. Ainda falando um pouco mais de coisas dramáticas, né, eu li aí um romance dark, que é Enquanto o Seu Coração Bater, da Jennifer Hartman, e esse livro, gente, ele foi, nossa, ele basicamente alugou um triplex na minha cabeça, que é um livro que tem muitos sentimentos conflituosos, sabe, ele desperta muitas sensações aí ao longo da história, e eu queria muito falar com ele sobre vocês. Eu fiz a minha resenha lá no Instagram e também lá no blog, mas ainda é difícil quando a gente coloca no papel, né, na escrita, o que a gente sentiu. Acho que só falando mesmo pra gente conseguir tentar se expressar, pra vocês entenderem um pouco melhor como foi essa leitura pra mim. Enquanto Seu Coração Bater, né, é classificado como romance dark, porque é uma história que começa de um jeito bastante pesado, mas vou ser sincera com vocês que eu não senti que era um romance dark, tá, gente? Se não fosse o tema principal, pra mim é um romance dramático, porque eu acho que é isso que a autora traz aqui, ela traz muitas emoções, muitos sentimentos, enfim. Então eu não senti que era um romance dark em si, tá? Mas pelo fato de ter um tema sensível e super delicado, eu entendo, né, que a autora classificou dessa forma. Nessa história vamos conhecer o Jim e a Cora. Eles se conheceram quando ambos tinham 15 anos na escola, mas desde então a inimizade entre eles ficou muito evidente. Eles vivem se implicando mesmo quando o Jim começou a namorar a irmã, né, da Cora, a irmã mais velha. Ainda assim a convivência entre eles não era muito legal e eles viviam realmente brigando e tal, o tempo todo quando eles estavam juntos, rolava pegadinha, rolava reclamação de ambos os lados. 15 anos depois, o Jim está prestes a se casar com a Mandy, falta pouquíssimos meses aí, pouquíssimas semanas para que o casamento aconteça, e eles estão em um hotel comemorando o aniversário dela. Todo mundo vai embora e a Cora é a única que fica. Ela bebe um pouco além da conta e acaba perdendo a sua carteira. Sem chance de conseguir chamar um Uber ou um táxi para ir embora, ela resolve então ligar ali para alguma pessoa buscar ela. Sabendo que a sua irmã está, né, super bêbada e que provavelmente não iria acordar, ela resolve então ligar para o Jim para que ele possa dar essa carona até a casa dela. Só que é isso que vai selar o destino de ambos. Isso porque quando o Jim vai buscar ela, eles são abordados meio que por um carro de polícia, mas na verdade esse era só um subterfúgio para que um psicopata sequestrasse eles. Eles então são levados para uma cabana no meio do nada, onde eles são algemados a postes dentro do porão, e lá eles vão sofrer muitas atrocidades. Eles ficam 3 semanas naquele local, né? A Cora é constantemente estuprada por esse homem, e ele também ameaça o Jim a violentá-la. Então o Jim é obrigado a estuprá-la, sabe? Todas as vezes que essas situações aconteciam, a Cora, ela meio que entrava na mente dela, ela, né, criava ali uma barreira mental para não lidar com o que estava acontecendo, né, com a violação do seu corpo. Mas no último dia de cativeiro, antes deles conseguirem escapar, quando o Jim mais uma vez é obrigado a violentá-la, né, a ter relações sexuais com ela, eles acabam meio que deixando suas emoções abertas um ao outro, e nesse meio dessa relação eles trocam uma espécie de entendimento, sabe? Rola uma conexão entre eles, que é o que vai mudar completamente a vida de ambos. Isso porque, né, como falei, nesse mesmo dia eles são resgatados, eles conseguem fugir, só que eles já não são mais as mesmas pessoas. Eles passaram por um trauma gigantesco, onde eles foram violentados, onde, enfim, né, eles tiveram que ter relações sexuais, e eles não contam isso, né, pra irmã dela, que é a noiva dele, porque eles ainda estão muito fragilizados com essa situação. Só que, além disso, né, do trauma que eles precisam lidar, eles também precisam lidar com sentimentos conflitantes que rolou entre os dois, porque agora eles têm uma conexão, eles conhecem o corpo um do outro, mesmo que inicialmente tinha sido uma coisa imposta a eles, né? O Jim era ameaçado a ter que fazer aquilo com ela, e eles não sabem lidar com isso. O Jim ainda está noivo da irmã dela, ele é completamente proibido, né, pra Cora, e o leitor então vai acompanhar, né, esse pós-trauma, esse pós-evento, né, como que eles vão lidar aí com o dia a dia, com a vida após esse fatídico sequestro. Além da autora, né, falar muito sobre como que eles vão tentar se reerguer e voltar
para o seu normal, que na verdade nem é mais o normal, porque eles mudaram muito completamente. Ela também vai, né, mostrar ali a questão do romance proibido. Eu sei que essa parte pode pegar algumas pessoas, sabe, e ser incômodo. Pra mim também foi muito incômodo, e eu sei que muita gente também abandonou esse livro justamente por isso, porque a gente tá acompanhando ali, né, o romance do noivo da irmã com a outra irmã, que é uma coisa realmente um tanto, assim, é desconfortável você ler, porque você sabe que tá rolando uma traição, mesmo que implicitamente, né, se um tá pensando no outro, se um tá querendo só ficar com o outro, rola assim uma traição, sabe? E é realmente uma coisa muito desconfortável da gente engolir, da gente ver. Isso porque, de um lado, a gente sabe que o Dean e a Cora, né, sofreram aquilo, eles já tinham alguns traços ali no passado, de que talvez, né, existisse sim uma faísca entre eles, que poderia resultar em um romance, mas ele tá num compromisso com a irmã dela, uma irmã onde ele namorou 15 anos. A autora, ela mostra ali em alguns momentos na narrativa que o relacionamento do Dean com a Mandy não é tão sério, não é tão profundo assim, tá? Mesmo que pra embasar um pouco mais o relacionamento dele com a Cora em si, mas eu ainda assim senti que em alguns momentos ambos foram bem filhos da puta, principalmente, tá? O Dean, porque ele não é sincero com o que ele tá sentindo. Se ele conversasse com a Mandy e falasse, olha, eu passei por isso, isso e isso, e eu tô confuso, e assim, também gosto da Cora, eu acho que seria muito melhor do que como as coisas aconteceram. Mas, por outro lado, é impossível a gente não torcer pro casal, gente, porque realmente eles são uma conexão muito importante, muito especial, né? É um livro que vai mostrar um pouco do passado também, mostrando todas as interações que eles tiveram ali, que fizeram eles serem inimigos, mas a gente também consegue perceber alguns toques, alguns olhares, algumas atitudes, né, que mostram que sim, o Dean já se importava com a Cora antes, e a Cora também já se importava com o Dean antes. Então, eu passo um pouco do meu pano, sim, mas é um livro que realmente fala com a gente sai dali pensando, alugando o triplex na cabeça, porque é difícil realmente a gente absorver todas as emoções que a autora traz aqui. Por isso que eu não acho que ele é um romance dark, na minha opinião. Ele caiu mais como um romance dramático, justamente porque ele é focado mais na questão do romance proibido e no trauma dos personagens. Se caso não existisse essa parte do sequestro, com certeza seria um romance dramático, mas como eu falei, é um livro com temas muito sensíveis. As cenas em si, elas não são gráficas, graças a Deus, tá? Mas elas deixam realmente um desconforto, porque a autora, ela vai falar sobre abuso, né, sobre o estupro, enfim. Então, realmente pode ser delicado para alguns leitores. Mas eu particularmente gostei bastante e achei um livro bem envolvente, assim. Eu tava muito curiosa para ler ele, tinha até muito medo do que eu iria encontrar, mas foi uma história realmente muito legal e eu recomendo para que vocês que gostam de sair da zona de conforto também possam conhecer essa história. E o último livro aí que eu li recentemente, que na verdade eu fiquei uns 2 meses lendo ele, eu finalizei ele agora, é Síndrome da Boa Garota, da Ellie Kennedy. Esse é o novo new adult da autora aqui no Brasil, ele faz parte de uma trilogia e eu já tinha visto muitas resenhas negativas a respeito dele, então quando eu comecei a ler eu já fui com poucas expectativas e eu acho que isso ajuda a gente a minar um pouco mais a nossa experiência com a leitura. No final eu gostei, mas não é um livro realmente dos melhores, sabe? Não é um livro que você fala, nossa, a Ellie escreveu isso, porque ele não remete a Amores Improváveis, ele não traz toda aquela construção, aqueles personagens cativantes, infelizmente. A história é ambientada em Avalon Bay, uma cidadezinha litorânea, onde os ricos e os locais vivem em um pé de guerra. Nisso a gente vai conhecer um dos locais, que é o Connor. Ele trabalha em um bar e ele acaba meio que se metendo em uma confusão com um dos garotos ricos que está ali naquele momento. E esse embate acaba lhe custando emprego, que deixa ele muito puto, porque ele precisava muito do dinheiro para conseguir pagar as contas, né, e para manter a casa em ordem, já que ele mora somente com seu irmão gêmeo, o Ivan. Consumido pela raiva, tudo que o Cooper quer naquele momento é se vingar desse cara. E qual a melhor forma de fazer isso se não roubando a sua namorada? É aqui então que a gente vai conhecer a Mackenzie. A Mackenzie é filha única de um deputado e ela sempre seguiu as regras que a sua família impôs a ela. Mas com apenas 17 anos ela conseguiu seu primeiro milhão após criar um site muito famoso. Agora com 20 e poucos anos ela consegue se manter com as receitas dos anúncios que o site dela propõe, mas os pais dela acham que isso é um hobby, que isso não é o futuro dela e a obrigam mesmo assim a fazer uma faculdade. Então ela acaba se mudando para Avalon Bay justamente
justamente para fazer parte da faculdade que tem ali. E ela namora o Prince há muitos anos, um garoto que faz parte do círculo social dela, também aprovado pelos seus pais, com quem provavelmente ela vai se casar. E é justamente ele, né, que fez com que o Cooper fosse demitido do seu emprego. Então, quando o Cooper descobre que a Mackenzie é a namorada do Prince, é claro que ele não hesita em colocar o seu plano de vingança em ação. Ele chama a atenção dela, né, eles conversam, rola ali meio que uma espécie de atração, e quanto mais eles vão se envolvendo, mais a relação deles vai ficando cada vez mais intensa. É então que o Cooper acaba se encontrando em uma sinuca de bico, isso porque os sentimentos dele a respeito da Mackenzie foram mudando aí ao longo do tempo, mas agora ele não sabe mais como contar pra ela, né, que o primeiro envolvimento dele com ela foi justamente por causa dessa vingança que ele queria fazer. E obviamente, né, assim que ela descobrisse, ela não iria aceitar isso de uma maneira muito fácil, e é justamente isso que acontece. Muitas pessoas me comentaram que Síndrome da Boa Garota parecia muito com After. Eu não li After, então eu não tenho muita certeza sobre o que é, mas acredito que seja por causa do plot, né, que tem a ver com a aposta. Sinceramente, eu não sei dizer pra vocês se é parecido ou não, porque eu não li o outro, mas eu achei um plot bem batido, sabe? Eu não gosto muito de aposta, de vingança, eu acho meio chato esse tipo de história. E o livro em si, ele é muito estereotipado. A gente tem ali, né, o Cooper, que é um garoto mais pobre, que sofreu aí por causa do lar desestruturado que ele tinha. Então é um cara que vê os ricos de um jeito muito hostil, né, digamos assim. E por outro lado, nós temos a Mackenzie, uma garota certinha, que nunca foi contra seus pais, que mesmo com seu dinheiro sendo independente financeira, ainda assim busca a aprovação deles. Então são dois personagens que realmente caem muito no estereótipo, né, que a autora criou pra eles. E eles em si não são tão interessantes assim. É claro que a escrita da autora é muito gostosa, eu li o livro rapidamente, assim, as primeiras 200 páginas passaram voando. O problema foi continuar depois disso, tá? Mas a escrita da Ellie realmente é muito gostosa, só que é um livro que não tem grandes plots, porque a gente já sabe o que vai acontecer do início ao fim, não tem nada de novo, assim, no que a autora trouxe pra gente. Os protagonistas nem fedem, nem cheiram. Eu gostei bastante do Cooper, gostei muito da forma como ele foi criado, moldado. Não gosto muito do jeito como ele lida com a situação no início, do caso de, né, trazer aí a ideia da vingança. Eu acho isso meio idiota, mas eu gostei muito mais dele do que da Mac, porque a Mac pra mim é, gente, white people problem, sabe? É isso. É uma garota branca, rica, com problemas de gente rica e branca. Então, não senti muita conexão com ela, até porque em alguns momentos ela realmente é muito contraditória, sério. Vocês vão ver ali na história que ela fala uma coisa, mas faz outra, então... Mas no final não foi de todo ruim. Como eu falei, não é o melhor livro que eu já li da Ellie Kennedy, mas também não foi o melhor livro que eu já li em toda a minha vida. Tem livros muito piores. Então, assim, fica aí mais uma recomendação pra vocês, mas eu espero que vocês tirem as suas próprias conclusões. É isso então, gente. Esse é um resuminho aí das minhas últimas leituras. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu algum dos livros que eu citei, quer comentar aí o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, deixa aqui nos comentários. Lembrando que todos eles estão linkados aqui na descrição. Se vocês quiserem ler, é só clicar aqui abaixo. E é isso, então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, já deixa aí o seu like. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!